Pronto. Então, pessoal, sejam bem-vindos então. Vamos dar início ao Se Liga. Hoje a gente vai falar de ESG. Eu acho que vocês já escutam falar muito de ESGs por aí. Tá sendo um tema muito falado ultimamente no mercado financeiro. E aí eu queria, assim, antes de começar, já trazer um pouco do porquê a gente vai ver ESG hoje, né? Antes de conceituar, a gente vai conceituar e vai entender o que é ESG para quem nunca teve contato. Mas, assim, inicialmente, em termos de motivação para o estudo, é bom entender que, assim, é uma temática em ascensão no Brasil, isso todo mundo está percebendo pelo marketing que está tendo em cima. Enquanto o resto do mundo já discute sustentabilidade como assunto inerente ao modelo de negócio, o Brasil ainda está começando a reconhecer essa importância. Mas isso é interessante porque isso mostra como ainda existem muitas oportunidades para investimento em empresas que já estão se adequando a essa tendência. Também existe uma demanda muito crescente por profissionais qualificados. Tem muitas empresas querendo começar a integrar ESG, mas hoje existem poucos profissionais qualificados. Então, e está tendo uma demanda muito grande também por educação e por conteúdos de qualidade em ESG. Então, você vê que assim, o mercado está tentando correr atrás do tempo perdido, porque está começando a ver importância, mas a gente não tinha uma estrutura para poder, para ESG crescer no Brasil. Então, isso mostra como principalmente para quem está atrás de trabalho, quer se envolver profissionalmente com investimento, é uma boa possibilidade de entender e se qualificar para poder estar mais competitivo no mercado de trabalho. Um ponto interessante é que o mercado está começando a reconhecer que os fatores ESG podem influenciar no valuation das empresas e na lógica de risco e retorno. E também existe uma procura crescente de investidores pelos fundos ESG. Isso vocês vão perceber que vai aparecer muito fundo ESG. Está começando a XP, recentemente lançou dois. Você vê, a gente vai ver com uma frequência alta fundos ESG sendo lançados aqui no Brasil. Lá fora já existem vários. É uma indústria muito forte de fundos sustentáveis. Antes, para começar, eu queria assim falar brevemente, fazer uma apresentação pessoal, até para explicar por que hoje eu estou tão envolvido com ESG, porque eu estou aqui falando de ESG. Basicamente, eu faço engenharia civil na UFBA. Quando eu comecei foi por aí que eu comecei a me envolver com a liga, né? Eu estudava engenharia civil, aí eu comecei a perceber que eu precisava começar a aprender sobre educação financeira, que é algo assim que qualquer pessoa tem que aprender. Aí eu comecei a aprender sobre educação financeira, aí me encantei por mercado financeiro, comecei a ler sobre mercado financeiro, e aí eu vi no Instagram Liga de Mercado Financeiro. Falei, é a possibilidade que eu tenho. Eu estava doido para começar a fazer alguma coisa fora da faculdade. Estava gostando de mercado financeiro, aí eu vi a possibilidade. E a Liga assim, foi um pontapé inicial para tudo que eu faço hoje, sabe? Fiz o trainee, me agregou muito conhecimento o trainee. Hoje a gente está reestruturando para ser 1000 vezes melhor, mas só a experiência de estar ali ensinando já me agregou muito conhecimento. E aí nessa eu tive espaço para desenvolver meus projetos. Hoje eu estou como diretor de marketing lá. A gente desenvolveu muitos projetos dentro do marketing, fez o Market Talks, que a gente sempre chamava uma pessoa do mercado para falar sobre marketing. E tem o research que a gente começou a se envolver. Hoje eu estou criando uma frente de ESG dentro do research para fazer relatórios e fomentar a divulgação de conteúdo sobre ESG. E aí, a partir da Liga, eu me envolvi com a Brasf. A Brasf é um grupo de pesquisa em finanças sustentáveis. Ela fez uma parceria com a Liga e aí eu comecei a me envolver com a Brasf assim, hoje eu estou super dedicado à Brasf. Assim, basicamente, a ideia da Brasf é desenvolver pesquisa, mas também fomentar a divulgação de conteúdos em finanças sustentáveis. É assim que eu estou me desenvolvendo e hoje eu estou coordenando o curso da Brasf de investimento em ESG. Eu vou falar mais para frente, é muito interessante para quem quer se aprofundar mais no assunto, mas de forma geral é isso. Então, assim, falando então do que é investimento ESG, o ESG é um acrônimo de inglês que significa Environmental, Social and Governance. Se a gente for trazer para o português, fica ASG, que é Ambiental, Social e Governança. A gente fala desses fatores ESG, mas no caso a gente vai estar abordando mais o investimento ESG, né? Que é uma abordagem de gestão de ativos que tem como objetivo precificar corretamente os riscos e oportunidades ESG. Então, de forma geral, é mais isso. Você considerar o ambiental, social e governança. E quando você fala de investimento ESG, você está falando em uma abordagem de gestão de ativos que visa precificar corretamente os riscos e oportunidades ESG.
Então, para ficar mais claro, é legal trazer os riscos de ESG, né? Porque, querendo ou não, o que as empresas vão fazer é tentar gerir da melhor forma possível esses riscos, e isso, consequentemente, vai trazer melhores retornos. E aí, falando dos riscos ESG, a gente pode pensar de cara mudanças climáticas, e assim, quando vocês forem estudando o assunto, vocês vão perceber que hoje um dos maiores riscos é o risco ambiental. Você tem uma pressão regulatória muito forte em cima das empresas para se adequarem, e aí entra mudanças climáticas, a gestão dos recursos, a gestão de desperdício, e isso, inclusive, assim, você já vê um retorno direto, um retorno financeiro direto quando as empresas começam a se importar com gestão de recursos. Na parte social, você entra direitos humanos, direitos trabalhistas, segurança do cliente, como é que você lida com os stakeholders. Então, isso entra forte na parte social. E na parte de governança, você tem suborno e corrupção. Basicamente, governança é basicamente tudo que envolve a gestão e o poder. Então, isso entra forte remuneração dos executivos, a diversidade, estrutura do conselho e conflitos de interesse, são alguns exemplos. Para compreender a relevância desses fatores, é muito importante a gente entender tanto que a materialidade financeira quanto a dupla materialidade. Falando primeiramente de materialidade financeira, a gente vai considerar como qualquer fator intangível que possa ter um impacto no valor do negócio de uma empresa. A lógica disso é mostrar como, ao considerar os fatores ESG como financeiramente materiais, as empresas gerem melhor o risco e aumentam o retorno financeiro. Um ponto legal é você pensar em externalidades negativas. Quando a gente pensa em materialidade financeira, especificamente, é como o clima, mudanças climáticas influenciam numa empresa. Quando você pensa em materialidade social e ambiental, você pensa como a empresa interfere no meio ambiente. Então, quando a gente pensa em redução de externalidades negativas, é você pensar como a empresa impacta, por exemplo, o meio ambiente, a sociedade, e aí você tentar reduzir essas externalidades negativas, que são custos associados a terceiros que não estão envolvidos nos preços cobrados pelos produtos. Então, isso é muito interessante e quando a empresa gera melhor esses riscos, normalmente isso se concretiza em economia e retorno financeiro para os acionistas. Essa relação da materialidade financeira com a materialidade social e ambiental basicamente o que mostra a importância desses fatores ambientais. De um lado, você tem os investidores, né, fazendo essa auditoria de como o clima interfere na companhia, a relação da companhia com o clima o impacto que essa empresa gera no meio ambiente, que aí isso entra tanto os consumidores quanto a sociedade de forma geral, os empregados e os investidores. Basicamente esse é o conceito da dupla materialidade. E aqui, assim, eu gosto de trazer esse relatório, foi na verdade uma conferência que gerou esse relatório. Ele basicamente foi a primeira vez que utilizaram o termo ESG. Foi uma conferência que reuniu investidores institucionais, gestores de ativos, analistas de pesquisa, investidores buy-side e sell-side, consultores globais, órgãos governamentais. Então, assim, foi uma conferência grande para falar de sustentabilidade. E, assim, só para vocês terem noção, isso envolveu 20 instituições financeiras de 9 países diferentes e o AUM, o Asset Under Management, superou 6 trilhões de dólares para falar de ESG. E, basicamente, assim, se você for pegar o relatório que teve de conclusão, é que teve um grau notável de concordância entre os participantes de que os fatores ESG desempenham um papel importante no contexto de investimento de longo prazo. Assim, esse relatório foi feito em 2005. Então, olha o tempo de lá para cá que houve isso. E o crescimento, quando eu falo do PRI, vocês vão ver o crescimento que existe desde aquela época em relação aos investimentos sustentáveis, sabe? Então, assim, é uma tendência crescente e os investidores institucionais grandes já reconhecem a importância há muito tempo. E aí, assim, eu acho que de forma geral eu conceituei o ESG, a importância e a relevância como já algo crescente no mundo e que já existe há muito tempo, não é de hoje. E assim, eu queria o próximo passo assim que eu gosto de trazer é falar das estratégias de investimento, porque aqui você já entra numa abordagem mais prática, sabe? Você sai um pouco da conceituação e já vê assim como é que os investidores estão investindo hoje em ESG, como é que essas formas de investimentos funcionam. E aí, assim, eu achei legal trazer a partir da quantidade de dinheiro que é investido em cada tipo de abordagem. Então, você vê
que o Negative Screening, ela é de longe a abordagem que tem o maior capital investido. Você vê até o crescimento. Do lado direito você tem 2016, do lado esquerdo você tem 2018. Então, assim, é um crescimento considerável, sabe? E esse relatório não teve ainda em 2020, então não tem como comparar ainda 2018 com 2020. E assim, é bom lembrar também que esse relatório foi feito pela GCIA. É bom lembrar isso porque, assim, se vocês quiserem procurar depois e ver esse relatório por completo, é interessante, porque ele pega basicamente, é uma pesquisa que pega os países mais relevantes em investimento em ESG. Aí você vê o crescimento, as estratégias, onde os países que têm um percentual maior de investimento sustentável, aí você começa a ver as tendências, né, pelo crescimento. E aí, falando então das abordagens, você tem o Negative Screening como a maior abordagem, a integração ESG, o engajamento corporativo e o Norm-Based Screening, né, que é o investimento, é o screening com base em normas. E aí eu vou falar desses 5, e o Best in Class também. Essas são as 5 abordagens mais com maior capital investido. E aí, falando primeiramente do Negative Screening, é basicamente uma abordagem que consiste em filtrar empresas desalinhadas com certos princípios. É um filtro negativo, sabe? Então, você pode eliminar empresas que produzem álcool, eliminar empresas que são armamentistas, produzem armas, empresas de tabaco, empresas de pornografia. E assim, uma coisa que eu achei muito interessante dessa abordagem é que ela existe desde que investimento em si existe. Sabe? Você tem registros que no século XVII as pessoas já investiam pelo negative screening. E isso vinha muito de investimento por pessoas, por grupos religiosos. Se vocês derem uma pesquisada, vocês vão achar um Islamic Finance, que basicamente é a abordagem de investimento com base em princípios islâmicos. Em relação à integração ESG, basicamente a inclusão explícita e sistemática de questões ESG na análise de investimento e decisões de investimento. A integração ESG eu acho muito interessante, porque é basicamente você olhar de forma holística o investimento ESG e você não simplesmente excluir, criar filtros, sabe? É você realmente integrar o ESG à abordagem comum de investimentos. Falando de engajamento corporativo, é uma forma de investimento em que o investidor busca influenciar as decisões de uma empresa por meio do diálogo. Então, é basicamente a única estratégia que eu vou trazer que não envolve construção de portfólio. Você vê que todas as outras envolvem, de certa forma, seleção de ativos, e aqui é basicamente diálogo, sabe? É você ser um investidor institucional grande e você chegar para os diretores ou chegar no conselho da empresa, porque você tem relevância, e tentar influenciar por meio do diálogo. É bom lembrar que a eficiência dessa abordagem depende de 3 fatores, normalmente. É da proporção de propriedade do investidor individual, da iniciativa coletiva, se esse investidor ele é relevante em relação à empresa que ele está investindo, da qualidade do diálogo, como é que ele aborda a empresa, isso é meio que óbvio, e se é possível tirar o dinheiro da empresa que ele está investindo. Basicamente, esse é o engajamento corporativo, e também é bom lembrar que ele é uma estratégia complementar às outras estratégias. Como as outras envolvem construção de portfólio, você pode, ao mesmo tempo, tentar influenciar as empresas por meio do diálogo e também pode, de certa forma, criar um portfólio com alguma estratégia específica. Então, ela é uma estratégia complementar e que está crescendo bastante. E, por fim, a gente tem também a norm-based, você utilizar normas, normalmente normas internacionais de investimento, para poder filtrar as empresas. E aí você já tem alguns frameworks. Você tem o protocolo de Kyoto, você tem a Declaração dos Direitos Humanos da ONU, mas de forma geral é isso. E temos também o Best in Class. Engraçado que o Best in Class eu sempre escutava falar muito dele. Eu achava que era a estratégia mais relevante, junto com o Negative Screening. Mas eu percebi, eu vi pelos dados que ela é a estratégia com menor capital investido dessas mais relevantes que eu trouxe, né? Você tem algumas outras também, mas assim, de forma geral, ela representa muito menos do que negative screening, do que as outras que eu citei anteriormente. E basicamente o best in class é você escolher, você criar uma barreira ESG e você escolher as empresas que superam essa determinada barreira, sabe? E aí você vai considerar os setores por peso, porque obviamente cada setor tem suas particularidades e assim você vai comparar as empresas por setor. E ela é uma estratégia muito legal porque para fundos de investimento se adequarem ao ESG,
Isso acaba facilitando porque você consegue basicamente estar em todos os setores e aí você vai escolher as melhores empresas dentro de cada setor. Basicamente o Best in Class é isso. E assim, a gente falou então da relevância, das estratégias de investimento. É legal falar também dos riscos envolvidos no ESG. Um deles é o greenwashing, e assim, eu não sei se vocês conhecem o Fábio Alperovitch, que é o gestor da Fama. Ele fala o tempo todo que basicamente o que vai ter nos próximos anos no Brasil é uma chuva de greenwashing. E greenwashing, para quem não conhece o termo, é basicamente uma propaganda enganosa feita por organizações que já divulgam as suas informações sobre a forma como elas conduzem os seus negócios. É um grande desafio para a indústria, sempre foi. Na Europa é um problema forte, já tem regulamentações para poder diminuir a quantidade de empresas que fazem greenwashing. E aqui no Brasil, como é um mercado novo, certamente vai ter uma quantidade muito grande de empresas que praticam greenwashing, né? Fazem um marketing falso para mostrar que são sustentáveis, agradar os acionistas e acaba que a empresa, na verdade, é só fachada, sabe? É bem provável que isso aconteça com frequência aqui no Brasil. E, assim, outra coisa que eu gosto de trazer também é falar dos ratings. Na Europa você tem várias empresas que trabalham basicamente fazendo avaliações, as avaliações das empresas com base em fatores ESG. E aí você tem a Sustainalytics, MSCI. Então, assim, existem várias empresas que fazem essas avaliações e a gente percebe que, assim, correlação baixíssima. Você olha o Facebook aqui, o ambiental, você tem uma empresa que falou que ela é zero, que deu zero para ela e outra que falou que deu 100, sabe? E assim, isso aqui ele é um reflexo de que ainda existe pouco consenso sobre quais impactos sociais medir e os pesos atribuídos a eles. E muito do impacto social acaba sendo qualitativo, que acaba sendo difícil desenvolver um valor numérico para esse impacto. Então, assim, é mais difícil você quantificar os fatores ESG, sabe? Acaba sendo pouco objetivo. E isso não necessariamente demonstra, por exemplo, de que esses ratings são ruins ou que ESG não funciona. Basicamente mostra que você tem um caráter subjetivo. Então, cada empresa, com base nos seus critérios e a forma como ela atua, ela vai dar um rating, ela vai dar uma nota diferente para as empresas, sabe? Então, assim, isso é até um reflexo do que a gente viu antes lá no Negative Screening. Basicamente, como foi uma estratégia muito utilizada por religiosos e é uma estratégia que envolve princípios, acaba que isso é subjetivo, de certa forma, porque você vai investir com base nos seus valores, em quem você é. Quando você considera uma empresa que vai avaliar ESG, óbvio que ela tenta ser o mais imparcial possível, não vai refletir as particularidades das pessoas, mas de certa forma cada empresa que avalia vai ter uma forma de avaliar as empresas. Então é natural que você tenha essa baixa correlação entre os ratings. E assim, por fim, eu gosto de falar do PRI. É uma iniciativa e é uma iniciativa que mostra o crescimento do investimento ESG. Vocês conseguem ver no gráfico de 2006 até 2018 o crescimento. Hoje o Asset Under Management deles é mais de 100 trilhões de dólares. Isso envolve mais de 3 mil signatários. E assim, óbvio que esses signatários são investidores globais, né? Então, é legal você considerar o PRI porque é uma iniciativa forte. Você vê muito conteúdo que vem pelo PRI, porque eles já são iniciativa que estão no mercado há muito tempo. E você vê o crescimento tanto do número de signatários quanto do número de capital investido. Então, é muito interessante para você ver a relevância desses fatores e como naturalmente o mercado ele vai começar a perceber isso e se adequar aos fatores ESG. É um reflexo de que o investimento em ESG é uma tendência crescente. E assim, eu tenho uma frase que eu gosto bastante, que assim, muitas vezes a gente acaba olhando para fatores ESG pensando que é coisa de ambientalista, que eu não tenho por que considerar isso se investimento é risco e retorno. E assim, a gente já mostrou que, considerando risco e retorno, os fatores ESG são importantes, que envolvem gestão de risco. Mas, querendo ou não, os riscos vão muito além simplesmente de gerir risco para aumentar os retornos. Se a gente não se adequar aos fatores ESG e entender que a gente precisa crescer de forma sustentável e que a gente precisa pensar nas próximas gerações e que a gente realmente precisa que as empresas se adequem a isso para ter um ambiente
de longo prazo, basicamente não vai ter como manter a estrutura econômica que a gente tem hoje. Então, os riscos ambientais hoje são um dos riscos mais relevantes e óbvio que isso com o tempo vai afetar o retorno financeiro das empresas. Então, basicamente, o bottom line é isso, sustentabilidade, e se não se adequar, vai ter consequências. Então, eu acho interessante essa frase justamente porque reforça isso. Basicamente é isso que eu queria trazer. Essas são nossas redes sociais. Se vocês quiserem saber mais sobre a Liga, a gente muito provavelmente vai divulgar esse vídeo no YouTube após a edição. E aí vocês podem acompanhar lá, ver nossos posts no Instagram. E pode seguir a gente no LinkedIn também, que quando a gente voltar com o research, a gente vai estar postando muito relatório legal lá. Então é isso, pessoal. Vamos então para as perguntas.